por mais um dia que Ele preparou para que você pudesse o adorar, fazer o nome dEle grande, fazer com que Ele seja conhecido. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, porque esse dia o Senhor fez para nos alegrarmos na certeza que na beleza da Tua santidade nós seríamos realmente testemunhos vivos, aonde fôssemos, aonde colocássemos as plantas dos nossos pés. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos reunidos, cultuando ao Senhor, fazendo a diferença, engrandecendo quem o Senhor é. E Pai, muito obrigado, porque chegamos aqui, tudo aquilo que já vivenciamos, já tocou algo em nossas vidas, mas tem mais do Senhor para cada um de nós, Pai. E eu me coloco disponível ao ministério do Teu Espírito, para que o Senhor conduza tudo aquilo que está no Seu coração para as nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa para manifestar favor e graça em nossas vidas, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Quem crê diz aleluia. Só, você pode sentar. Não, antes de você sentar, olha para a pessoa que está aí pertinho de você, diga para ele ou para ela, que bom que você veio, uma alegria que você veio. A bandinha pode esperar só um minutinho, queria cantar de novo essa canção. Aleluia. Uma honra estar com você nessa noite, creio como eu falei, porque seja nos momentos em que a bandinha estava louvando aqui, ou mesmo até no momento de dízimos e oferta, de avisos, Deus comunica algo ao nosso coração. E eu quero comunicar algo essa noite ao seu coração também. O tema da vez é muito propício para um tempo como esse. Mas eu estava me perguntando, eu estava agora recente dando aula e fui muito impactado em Arco Verde, na cidade aqui no interior de Pernambuco. Eu fui muito impactado, eu fui dar aula, mas eu também fui lecionado por aquilo que estava acontecendo ali. E eu me fiz uma pergunta, que eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Como professor, eu fui levar algo para os alunos e eu me perguntando o que é que eu poderia fazer. E eu fiz uma pergunta que lá atrás eu tinha um entendimento, aí depois eu fui estudando sobre essa matéria, estudando sobre esse assunto e algo novo surgiu. Mas agora, nesse período, Deus trouxe uma revelação para mim, não sei se vai ser para você, mas para mim foi uma revelação poderosa. Eu conversando com os alunos, meditando naquele momento ali com cada aluno, mas eu queria fazer uma pergunta para você. E se você tiver com seu cônjuge aí, eu queria que você replicasse essa pergunta para ele. Se você fosse ousado mesmo, olhasse na bola dos olhos dele, aleluia. Você que está em casa também, se você tiver com seu cônjuge, faz aí essa pergunta. Pastor, que pergunta é essa? Tem uns cônjuges, fala logo, né? Rápido, faz esse negócio rápido. Você casou para quê? Por que você casou? Você pode perguntar para ele ou para ela. Ah, eu estou sozinho ou sou solteiro. Aí eu vou estender, vou tentar desdobrar essa pergunta. Você nasceu para quê? Você tem a profissão que você tem para quê? Você tem o chamado que você tem para quê? Aleluia. Não sei se você está entendendo essa pergunta. E eu pedi para a bandinha parar um pouquinho aqui, se deter um pouquinho, porque eu quero trazer essa última canção. Eu não pedi para que eles tocassem essa canção, mas foram inspirados a tocar. E aí, normalmente, há uma resposta que a gente dá, ou na maioria das vezes as pessoas dão a resposta: eu casei para ser feliz. E aí eu começando a estudar, eu disse: Senhor, é egoísmo demais nosso querer casar só para ser feliz. E é possível casar para ser feliz, não está errado na totalidade não. Mas quando a gente casa para ser feliz, pode ser que o nosso cônjuge, a pessoa que está conosco, ela não supra aquela necessidade que a gente tinha como expectativa. E colocamos todas as fichas nela e terminou não acontecendo da maneira. Por isso talvez que a gente veja tantas separações, tantas pessoas tomando um outro rumo, porque eu casei para ser feliz e essa pessoa não me faz feliz. Aí eu vou buscar uma tentativa, uma outra tentativa.
Aí algumas pessoas começaram a descobrir que, na verdade, a gente pode casar para fazer o outro feliz. Desejar fazer o outro feliz. Mas aí Deus tratando comigo, Ele disse: filho, mas não foi para isso que eu dei a oportunidade, que eu gerei família. Agora você ficou curioso, né? Aleluia. Mas eu sei que você já tem a resposta. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 10. Eu não coloquei esse texto aí, se for possível colocar aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Aleluia. Paulo vem falando sobre comida, vem falando sobre oferta a ídolos, tal. E ele chega no finalzinho do capítulo 10, ele traz o entendimento. Ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Fazei tudo para a glória do Senhor. Não é fazer que as pessoas vejam uma glória maior em Deus. Porque a glória de Deus está manifesta. Mas é fazer com que sejam conhecedores dessa glória. A glória de Deus está manifesta. Ela é grande, mas precisa ser conhecida. Aonde? Dentro da minha casa, na minha família, no meu casamento. Então, quer eu coma, quer eu beba, ou faça qualquer coisa, ou case, tenha filhos. E aí eu vou levar essa pergunta de novo para você. Você casou para quê? Para a glória de Deus. Obrigado pelo amém seu. Você tem filho para quê? Para a glória de Deus. Você tem uma profissão para quê? Você tem um chamado para quê? Se não for para isso, tem alguma coisa que está errada. Se não glorificar, rapaz, eu tenho um casamento maravilhoso, eu consigo fazer a minha esposa feliz, ou aquelas mulheres fazer o marido feliz, fazer meus filhos felizes. Rapaz, olha o carro que eu comprei, olha a casa que eu consegui, olha o emprego, a profissão que eu alcancei, olha o dom da música que eu tenho, olha o dom da ministração que eu tenho. Será que isso está glorificando Deus? Será que o que eu estou fazendo leva a glória para Ele? Será que a casa, o emprego, meu casamento, meus filhos, que coisa maravilhosa, Deus diz que filho é o quê? Herança de quem? Como é que você está cuidando da herança de Deus? Será que nossos filhos estão glorificando a Deus? Porque uma hora eles vão para algum lugar, mas o correto é retornar para Deus. Estamos cuidando dessa herança. Agora, como estamos cuidando, vai fazer toda a diferença. Nossos filhos precisam glorificar a Deus. Nosso casamento precisa, daquilo que eu falei, deixa eu só colocar uma vírgula. Não tem nada de errado em você ter uma boa casa, um bom emprego, um bom carro, tudo que você possa conquistar naturalmente, materialmente, nada de errado. Agora, errado é que tudo isso nos afaste ou não glorifique a Deus. Quem está entendendo? Aí eu posso convidar você a ficar de pé de novo, para a bandinha cantar só um pedacinho dessa música de novo. Nascemos para isso, para adorar Ele. Que a nossa vida, que a nossa voz, que o nosso dom, que o nosso talento possa glorificar a Ele, possa fazer. Isso é um serviço a Deus. Isso é exatamente manifestar aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio fazer o Pai ser conhecido através dele. Escute aí, cante isso, deixe isso sair como uma oração do seu coração. Oh, aleluia! Só pra te adorar. Obrigado, Pai. E fazer o teu nome grande. Te dar o louvor, Pai. E Te dar o
devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Aleluia. Só pra te adorar. E fazer o teu nome grande. Obrigado, Senhor, que teu nome seja engrandecido, que tua palavra seja conhecida, que a tua vida, Pai, seja manifesta. Já estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Obrigado, Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Senta só um pouquinho. Obrigado, bandinha. Que coisa maravilhosa. Que nossas vidas possamos realmente engrandecer. Você tem um papel importante, você que está em casa também. Cada um de nós temos esse papel importante. E aí a gente precisa sondar mesmo na nossa vida como estamos tratando nossa esposa, como estamos tratando o marido, como estamos tratando os filhos, como estamos tratando os nossos pais, como estamos tratando os nossos irmãos. Seja os nossos irmãos no sangue natural, ou mesmo os nossos irmãos na igreja. Quando você senta onde você senta, quando você vem a um culto, quando você está exposto à palavra, como você tem reagido? Como você faz exatamente o Senhor conhecido através da sua vida? Porque é possível a gente chegar culto após culto, e parece que nada mudou, nada aconteceu. Eu estava vendo uma historinha, e é tão interessante que, se você for a um médico, e o médico te receitar uma medicação, e você pegar aquela receita, olhar para aquela receita, estudar aquela receita, entender aquela receita, ver todos os passos daquela receita, ver exatamente até os componentes da medicação, e não decidir comprar a medicação, e depois ainda por si tomar aquela medicação, aquela receita, aquela bula não vai adiantar de nada. Eu posso conhecer da Bíblia toda, eu conheço esse versículo, esse aqui eu já sei, eita, esse aqui é maravilhoso, eita, que coisa, mas se eu não decidir praticá-lo, se eu não conseguir colocar isso em prática, se eu não buscar ser diligente e perseverante naquilo que Deus me chamou para viver, não vai fazer diferença eu conhecer. Eu não estou dizendo que o conhecer não é necessário, mas o conhecer se faz necessário para o praticar. Para sermos movidos, impulsionados, não simplesmente para dizer a alguém que ele precisa fazer, mas dizer a alguém mesmo aquilo que Deus está buscando cada um de nós para fazer. E eu quero mexer com você nessa noite, exatamente trazendo esse tema. Se o pessoal puder colocar o primeiro slide aqui. Primeira imagem, servindo com Jesus na família e com a família. Servindo com Jesus ou como Jesus, com Ele, sendo Ele o meu exemplo, primeiro dentro de casa, para que eu possa externar aquilo que é uma verdade que já acontece na minha casa. Não simplesmente anunciando algo que não é vivido, que não é anunciado dentro da própria casa. Porque é o púlpito mais maravilhoso que nós temos para vivenciar todas as verdades conhecidas da parte de Deus, anunciadas da parte dEle, é lá em casa. Porque lá em casa, meus filhos me conhecem, minha esposa me conhece, sabe que aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Ministrar algo para as pessoas que não conhecem você no seu íntimo é mais fácil. Mas começar dentro de casa, dizendo, rapaz, quer eu coma, quer eu beba, ou quer eu faça qualquer coisa,
Deus tem que ser engrandecido. Deus tem que ser conhecido. Deus tem que ser manifesto. Aleluia. E eu quero levar você para o primeiro texto. Servir começa dentro de casa, lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Já no finalzinho da carta, depois de Josué passar por várias situações. E Deus sempre vai dizer para mim e para você, queridos, vai anunciar algo, dizendo, olha, você é capaz de viver aquilo que você vai enfrentar, porque eu te fortaleço, eu posso fazer com que você experimente do meu poder, para que você não faça o que é necessário na sua força. E aí Josué entende tudo isso e toma uma decisão. Eu acho aquele homem corajoso demais. Foi um homem muito ousado, e entendeu o papel que cabia a ele, e entendeu tudo aquilo que Deus tinha anunciado, e foi caminhando com ele. Ele chega no versículo 15, ele diz, ele toma uma decisão, ele não está trazendo uma fantasia, ele não está trazendo uma frase de efeito, ele não está colocando simplesmente uma utopia, ele entende quem é Deus, ele conhece Deus agora no íntimo, e ele toma uma decisão, eu e a minha casa. Mas ele primeiro decide, eu vou dar o passo em direção, eu não vou esperar que o outro, eu não vou esperar que minha esposa ou meus filhos façam algo, eu vou levar minha casa junto, eu vou ser a voz do comando, eu vou ser o exemplo dentro da minha casa, eu vou ser um testemunho vivo daquilo que Deus está anunciando, mas eu vou levantar a voz, não como alguém que manda mais, não como alguém que fala mais alto, não como alguém que fala mais grosso, mas como alguém que vai ser o exemplo, testemunho de fé, de ousadia, de entendimento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ser ousado comigo nessa noite? Diga assim você mesmo. Faça a sua voz ecoar nessa noite com ousadia mesmo. Coloque força, independente do tom da sua voz, da altura da sua voz. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixe que isso enrede você. Enredar é como um pescador que quando lança a rede, o peixe fica envolto dentro daquilo ali, ele fica tentando sair para algum lado e ele não consegue, por mais que ele se debata, por mais que ele coloque força, ele não consegue sair da rede. Deixe a palavra te pegar de um jeito que você fique seguro dentro dela. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A palavra me alcançou, ela se tornou verdadeira para mim. Mas olha o que Deus diz para dentro de casa. Deuteronômio, se você puder abrir ou mesmo acompanhar aqui, Deuteronômio capítulo 6. Deus sempre vai dar instrução. Eu fiquei pensando, pastor Tadeu, eu até peguei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui. Eu peguei aqui, quem já fez faculdade, alguma faculdade na vida? Levanta uma das suas mãos, por favor. Seja ela em qualquer área que for. E aí eu fui pesquisar aqui para tentar ter uma noção. Aleluia. Perdi, achei. Eu fui pesquisar aqui para ter essa noção. Quando alguém alguém tem uma inclinação dentro de uma profissão, seja ela de médico, seja ela de engenheiro, seja ela de advogado. Olha só, eu peguei 10 profissões aqui, só para a gente trazer entendimento disso. Se você for fazer medicina, você vai levar 6 anos de faculdade, 2 a 5 de residência, dependendo da especialidade. Se você for querer ser advogado, 5 anos, mas depois dos 5 anos ainda tem que ter a aprovação da OAB. Se você for engenheiro, 5 anos, depois um registro lá no CREA.
Dentista, 5 anos. Farmacêutico, 5 anos. Psicólogo, 5 anos. Professor, 4 anos, dependendo do que vai fazer. Enfermeiro, 5 anos. Administrador, 5 anos. E arquiteto e urbanista, 5 anos. Agora deixa eu fazer uma pergunta de novo. Eu gosto de pergunta, porque Deus fica fazendo essa pergunta comigo. Eu disse, rapaz, se o Senhor fez comigo, eu vou lançar para eles também. Se essas coisas mexem dentro de mim, deixa eu mexer dentro deles também. Se alcançar alguma coisa neles. Quanto tempo você estudou para casar? Tem gente que não faz nem o curso de noivo. Pastor, que loucura é essa, estudar para casar? A gente tem hoje, tudo bem, você já casou, eu tenho 37 anos de casado, não dá para voltar para casar de novo não é disso que eu estou falando não. Mas que tal eu investir no meu casamento? Nós temos literatura, temos esse culto maravilhoso que poderia todas as cadeiras estarem lotadas, porque todo mundo tem uma família. E se esse culto é da família, deveria ser um dos cultos mais lotados. Tem seminário da família, tem isso, tudo um desejo de Deus para nos expormos às verdades, para termos um relacionamento saudável e saber como nos mover dentro do casamento, dentro do relacionamento, dentro da comunhão marido e mulher, dentro da comunhão pais e filhos. E Deus diz aqui, versículo 5, de Deuteronômio 6, eu tinha falado a partir do 6, mas a partir do 5 ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Pastor, por que o senhor falou de profissão, da questão do casamento, para trazer esse versículo? Porque Deus disse, olha, antes de você falar para os seus filhos, você precisa primeiro praticar, primeiro conhecer Deus, primeiro amar a Deus, porque não dá para ensinar aquilo que você não sabe. Aí a gente vai tentando ensinar sem ter as experiências com Deus. Eu vou falar de Deus, mas às vezes não temos as nossas experiências. E eu não estou falando de experiência na manifestação de um dom, de um bem, não. Eu estou falando da experiência de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, mais glorificarmos a Ele. Qual foi a última vez que Deus falou algo com você e você foi obediente, rápido em obedecer aquilo que era a instrução da parte de Deus? Vou dar um exemplo maravilhoso. O cônjuge errou com você e você perdoou. Ou você pediu perdão, os filhos erraram, alguém errou, falhou e você foi rápido em buscar uma reconciliação. Aí ele continua, deixa eu continuar o texto. Aquele relógio deve estar errado. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz assim, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Não é o primeiro papel da igreja ensinar os nossos filhos. É o primeiro papel dentro de casa, aprender, conhecer quem é Deus. Deus nos deu um papel de continuar viva e acesa a imagem de quem Ele é. Não estou falando de imagem de escultura. Aquilo que Ele é, estar vivo dentro dos corações dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente fala, faz eles conhecer esse Deus poderoso a cada manhã. E ele vai continuar o texto, diz, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, começar o dia fazendo Deus conhecido dentro de casa, terminar o dia fazendo Deus conhecido dentro de casa. Mas muitas das vezes os nossos filhos, eu estou falando dentro de casa, talvez a nossa esposa ou o marido de alguns,
Ou os nossos pais, às vezes, não conseguem enxergar Deus em nós. Amanhece o dia, a gente apresenta o problema. Termina o dia, a gente apresenta o problema. Durante o dia, a gente apresenta o problema. E não apresentamos quem é Deus. Eu não estou falando de um versículo bíblico, não. Apresentar o versículo, mas aquele versículo ser uma revelação, ao ponto de a gente dizer circunstância. Eu não vou negar você, seja qualquer que seja o sintoma, seja qualquer que seja a falta, seja qualquer que seja o problema, você está aí, quiser permanecer aí, pode permanecer, mas eu não vou te dar ouvidos, porque eu sei quem é o meu Deus. Mas muitas das vezes a gente sucumbe dentro daquela circunstância, dentro daquela dificuldade. Amanhece o dia, porque terminou o dia anterior, a gente estava pensando no problema, amanhece o dia, levantamos pensando no problema. Caminhamos o dia, continuamos meditando no problema, vamos dormir pensando no problema e Deus às vezes não foi anunciado. Pegue essas verdades nessa noite, qualquer uma, em qualquer momento que Deus falou com você, seja no momento que Val estava trazendo dízimos e oferta, olha que oportunidade. Deus, você vai tirar dinheiro do meu bolso, não é possível não. Deixa esse camarada falar outra coisa, não deixa ele falar sobre dinheiro não. Eita Deus, que oportunidade maravilhosa. Sabe o que é uma decisão? Eu posso murmurar, falar, dizer, de novo, falar sobre dinheiro, ou eu posso dizer, de novo, uma oportunidade que Deus me deu para semear na sua casa. Dentro do casamento eu posso olhar, que mulher rixosa, que mulher chata. Ô Senhor, que oportunidade eu tenho de mostrar o Senhor através da minha vida e ela ser transformada pelo exemplo na minha vida. Ou ela também vice-versa. É aquele que decide, é aquele que escolhe fazer a diferença, de levantar a voz e dizer, não é que eu vou gritar mais alto nessa casa não, porque não é uma disputa, não é, Deus não colocou um embate de quem sabe mais, de quem pode mais, de quem fala mais, não, é auxílio, é um cooperando com o outro, um fortalecendo o outro, um avançando e levando o outro junto. Mas começa em casa. Vai para o segundo ponto, por favor. Para a gente ganhar tempo aqui. Jesus nos ensinou que servir é amar em ação. Efésios capítulo 5, versículo 21, antes de Paulo dizer qual era o papel da mulher, antes de Paulo dizer qual era o papel do homem, e é isso que eu estava falando ainda há pouco, eu preciso conhecer, eu preciso estudar qual é o meu papel, o que cabe a mim. Cobrar do outro é mais fácil, mas entender o que cabe a mim fazer e dizer, o meu papel eu vou fazer, dá certo. Mas Paulo, antes de fazer com que fosse conhecido qual era o papel de cada um, ele disse, capítulo 5, versículo 21, aleluia. Deve chegar aí chegando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Dentro de casa, para eu conhecer essa entrega, essa renúncia, esse envolver, esse fazer crescer o outro, esse ajudar, cooperar. E eu não estou falando de tarefas, né? Eu gosto do texto, do tema da vez, servindo como Jesus, servindo com Jesus. Mas não é exatamente só a tarefa de um culto, não é uma tarefa material, profissional, não é o quanto ou quantas tarefas eu tenho, seja ela no louvor, no púlpito, no diaconato, na mídia, na igreja de criança, não é a tarefa pela tarefa, é se aquilo que eu faço engrandece Ele. Você está entendendo? É possível ter muitas tarefas e nenhuma delas eu exatamente fazer Deus conhecido. Nenhuma delas eu expressar. Eu posso fazer parte do ECC, eu posso fazer parte das bandinhas, seja de hoje ou seja outra. Eu posso estar fazendo parte da administração, eu posso estar fazendo parte da diretoria, eu posso fazer parte de muitas coisas. E dessas muitas coisas eu não estou edificando alguém. Eu estou querendo
vivenciar algo pessoal. Eu estou querendo que eu seja visto, que eu seja conhecido, que eu seja exaltado. E Deus está dizendo, a sua função é fortalecer outro, a sua função é ajudar alguém, a sua função é levantar o caído, a sua função é fazer realmente que eu seja conhecido na sua vida. Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus expressou. Mas isso precisa começar dentro de casa. Precisa que dentro da minha casa eu possa vivenciar aquilo que Ele ensinou, deixou como exemplo, para que cada dia meu relacionamento, meu casamento... Pastor, eu sou solteiro ainda, então os seus irmãos, os seus pais precisam ouvir de você, ou melhor ainda, ver em você quem Deus é. O que Jesus expressou aqui na terra, para que essa vida sua faça total sentido. Quem está entendendo até aqui? E a minha oração é que você saia daqui com um desejo no coração. Eu vou servir como Jesus. Eu vou servir como alguém que fez a diferença aqui na terra. Eu vou servir abrindo mão dos meus sonhos, às vezes dos meus desejos, das minhas vontades. Não anulando isso, não é isso. É para um bem maior, para um ganho maior. E Deus vai promover coisas na sua vida, queridos. Deus não quer perda para cada um de nós, mas Ele quer que cada um de nós possamos colocar os olhos nele e com os olhos dele olhar as necessidades dos outros. Percebamos as pessoas às vezes do nosso lado e muitas das vezes dentro da nossa casa cheia de necessidades e muitas delas emocionais. Pessoas às vezes estão sentando do nosso lado dos nossos cultos, dentro do departamento que a gente serve, e às vezes elas saem do mesmo jeito, ouviram até uma palavra, mas porque a gente não identificou, não percebeu, não estava ali atento, com uma expectativa, fomos tanto na busca, no desejo de matar a nossa própria fome, e tinha alguém esfomeado, sedento do nosso lado, e nós não pudemos ser socorro, porque não estavam lá na expectativa de mudar a história de alguém. Gostei do silêncio. Você está meditando nisso. Deixa eu ir para o terceiro ponto, por favor. Servir Jesus com a família impacta gerações, impacta outras vidas. E eu volto a dizer, servir aqui dentro da igreja, você ter a sua família envolvida. Hoje eu estou com minha esposa, morando aqui em Campina Grande, mas meus filhos estão servindo a Deus em Minas Gerais. Meu filho estava dando aula em Maceió esses dias. Meu filho foi mais longe do que eu, foi dar aula no Japão. Alguém chegou para mim uma vez e disse, pastor, eu vou falar algo. Meu filho tinha acabado de dar aula lá em Juiz de Fora. Acho que o pastor Tadeu já deve ter ouvido isso, não sei, mas eu ouvi. Alguém chegou para mim e disse, pastor, eu posso dizer algo? Talvez você vai ficar chateado. Eu disse, pode falar. Fala aí. Seu filho ensina melhor do que o senhor. Eu sei da glória. Ele olhou para mim assim, meio estranho. Eu pensei que o senhor ia ficar chateado. Não. Oxe, eu semeei algo e ele tem que trazer uma plantação melhor do que isso, do que eu fiz. É orgulho, é graça de Deus. Minha filha e o marido estão envolvidos lá, fazendo nascer uma igreja, numa cidade onde a palavra da fé vai mudar histórias. Lá no noroeste de Minas Gerais, pertinho de Brasília, uma cidade chamada Paracatu, terra de muito agricultor, de pedras preciosas, mas a pedra da palavra, a água da palavra, transformando vidas naquele lugar também. Mas isso não começou hoje, começou lá atrás. Quando a gente fazia os devocionais, acordávamos pela manhã, sentávamos os meninos. Ei, bora acordar mais cedo. A hora de ir para a escola é tal hora, vamos acordar mais cedo, porque tem um devocional para fazer. E a tarefa era a seguinte, a gente lia o devocional e eles precisavam anotar o texto, o versículo do dia, o capítulo, o livro, capítulo e versículo do dia. Quando eles retornavam, naquela época que não tinha essa facilidade, não porque eu seja mais velho do que muitos aqui, não, aleluia,
mas não tinha facilidade de internet, então tinha um só computador dentro de casa, com dificuldade de entrar na internet, ainda era de escada ainda, para entrar na internet, para ir lá mexer na internet, tinha que voltar da escola e citar o versículo, citar o livro, capítulo, versículo e, por extenso, vocalmente. Só assim entrava na internet. Pastor, se não citasse, entrava não? Entrava nada. Porque eu e a minha casa iríamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa. E não é uma expressão de tarefa. Não estou dizendo aqui porque a gente está alcançando mais tarefa. Queridos, mas eu sei quem eu era. Eu sei para onde meu casamento estava indo. Eu sei o que isso ia resultar na vida dos meus filhos. Uma decisão lá atrás minha de mudar a história, de nós decidirmos mudar a história, mudou tudo aquilo que o diabo queria destruir na nossa vida. Ele é o mesmo, ele quer roubar, ele quer matar, mas a gente conheceu aquele que veio trazer vida. Veio trazer vida e vida em abundância. Pastor, como é que eu sirvo? Como Jesus serviu? É simples. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Se puder colocar aí, Mateus 5, 14, 16 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Aleluia, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aleluia, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Não, bota a força aí, aumenta o volume. Faça o quê? Glorifiquem ao vosso Pai. Tem que ser para a glória de Deus. Então nós precisamos ser essa luz do mundo. Jesus tem uma expectativa, Deus tem uma expectativa em mim, em você, em cada um de nós. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe das adversidades. Talvez eu não saiba, mas eu sei o Deus que mora em você, que habita dentro de você, que fez você mais do que poderoso. Podemos vencer todas as coisas porque Ele te fortalece. Diga assim comigo, aquilo que está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diga: Deus, não, bota a força, diga assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa estar pedindo ou pensando. Diga assim: segundo o seu poder. Diga: Pai, o seu poder opera em mim. Diga: o poder é seu, mas está em operação na minha vida. Como? Crendo com o coração e falando com a boca. Chegando dentro de casa e dizendo: a minha casa, na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Então Jesus deixa os exemplos para cada um de nós. Lá no Evangelho de João, quer conhecer como Jesus serviu, como Jesus se apresentou aqui na terra. O Evangelho de João vai apresentar, ele diz no capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Jesus supre a fome espiritual da humanidade, oferecendo vida eterna. Você é o representante para fazer isso também. Posso ouvir um amém? Ele diz que ele é, eu sou a luz do mundo. João 8:12, ele dissipa as trevas do pecado e guia aqueles que seguem. Então todo aquele que quer servir pode andar na manifestação dessa verdade. Onde eu for, onde eu colocar a planta dos meus pés, nenhuma treva prevalecerá. A luz de Deus brilhará até ser dia perfeito. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. João 10:7. Ele é o único caminho de acesso e proteção para a salvação. Ele diz: eu sou o bom pastor.
Aleluia! Demonstra seu amor incondicional ao dar a vida pelas ovelhas. Você está disposto a servir como Jesus? Ele continua e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando estivermos dispostos a servir como Jesus, a andar como Jesus, nós vamos andar, e por onde formos, vida chegará naquele lugar. O que era morte, o que era trevas, o que era dificuldade, seja dentro da sua casa ou por onde você for. Mas pastor, meus filhos estão perdidos. Está na hora de você entender: eu sou luz do mundo, eu sou ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Pastor, Jesus disse, mas ele não disse. Foi Jesus que disse? Foi, mas ele não disse que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e faríamos maiores? Aleluia! Você pode levantar as mãos e começar a render graças. Dizer: Pai, eu vou alcançar o êxito daquilo que o Senhor me chamou. Quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer para a tua glória. Eu vou manifestar o Senhor nos dons, nos talentos, naquilo que o Senhor me chamou. Eu vou ser rápido em obedecer cada detalhe que o Senhor tem anunciado ao meu respeito, dentro da minha casa, mas por onde eu for, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou ser aquele que saberei como servir, estendendo a mão, levantar o caído, fazendo com que as pessoas cresçam, elas não se percam, elas não sumam. Mas, Senhor, obrigado, Pai, por homens e mulheres. E eu quero nesse momento orar principalmente pelos pais, avós, com a missão de inculcarem nos seus filhos. Eu estava dando aula na escola e sentei. Eu sentei numa mesa, até com os filhos do pastor Alain e da Socorro, e tinha um outro casal de jovens. Me perdoe, eu vou falar isso porque o jovem disse: filho de um pastor famoso na cidade. Ele chegou para o pai por volta dos 18 anos. Não posso te dizer o que aconteceu, mas ele disse: pai, eu vou me desviar. Você imagina? Não só porque ele era pastor, mas imagina você colocar tanta força, gerar tanto ensino, e o filho chamar você para conversar e dizer: eu vou me desviar. Está na hora de você se levantar na ousadia do Espírito mesmo, independente da condição que esteja a sua casa nesse momento. Pastor, está tudo muito bem, então seja um exemplo para outros que talvez esteja precisando do seu exemplo. Pastor, não está bem não, pastor. Talvez eu tenha coisas acontecendo assim dentro da minha casa. Mas Deus é poderoso para transformar qualquer maldição em bênção. Deus é poderoso para mudar história, mudar quadro, mudar realidades. Basta só eu e você nos posicionarmos e dizer: eu. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu. Diga: eu. Diga de novo: eu. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: meus filhos, minha família não se perderá. Nenhum da minha casa se perderá. E se em algum momento algo aconteceu, eu declaro que a luz de Deus brilhará de uma maneira que transformará o caos em luz, em nome de Jesus. Aleluia.
Queria que você fosse grato a Deus. Levasse aí um minutinho de gratidão a Deus. Ele está te dando a oportunidade. Se a bandinha quiser subir, Ele está te dando a oportunidade de você o conhecer de uma maneira diferente. Não é a quantidade de versículos que eu disse, não é nem a igreja que você faz parte. Maravilha se você é membro daqui. Se não é, Deus está te dando a oportunidade nessa noite de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E se você quiser fazer isso, queria te convidar a vir aqui à frente. Queria orar com você, queria orar por você. Você pode sentar se quiser. Mas se você tem esse desejo, chegou aqui como um convidado, ou se sentiu perdido aí nessa caminhada, e agora entendeu que o que eu preciso fazer tem que glorificar a Deus, e talvez a minha vida não esteja glorificando a Deus, talvez você em casa, você que está aí me ouvindo em casa, tem aí um link que você pode dizer, eu quero aceitar Jesus, eu quero viver um novo tempo, eu quero nascer de novo. Há uma necessidade de nascermos de novo. Nascemos dos nossos pais, agora tem necessidade de nascermos da água e do Espírito. Tem alguém nesse desejo, nessa noite? É só fazer um sinal com a sua mão. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, seja ousado, pergunte a ela, ei, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você quer experimentar desse novo tempo? Todos salvos? Alguns. Todos salvos? Glória a Deus. Você chegou aqui com alguma enfermidade? Eu queria convidar você a levantar no seu lugar. Nós queremos orar por você. Se você chegou aqui, essa palavra ela é poderosa. Servir como Jesus. Tem alguém do seu lado querendo servir. Tem alguém que quer oração, tem uma irmã aqui, tem mais alguém? Queria que alguém que estivesse próximo aqui da irmã, com ousadia mesmo, pudesse colocar a mão sobre a vida dela, declarar realmente a manifestação. Jesus veio curar, veio transformar, independente do nome, da circunstância, da adversidade, do sintoma. Ele é poderoso para manifestar favor e graça. Tem mais alguém ou só a irmã? Pai, em nome de Jesus, declaramos cura, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. A manifestação do seu poder, trazendo calmaria, mudando realidades naturais e manifestando aquilo que a sua palavra diz. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras foste sarada. Você foi sarado, curado. Manifesta o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. A irmã aqui também, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e faça resplandecer a glória dele sobre sua vida, sua casa e sua família. Sarada. As emoções não te guiarão mais. A palavra de Deus será o teu norte. A palavra de Deus será o teu alicerce, o teu sustento. Ah, mas e os sintomas? Eles perderão força. Quando a palavra for o alicerce, quando a palavra for o alicerce, Deus está dizendo a você, eu serei o teu sustento. E as tuas emoções perderão força. Quando você tirar os olhos de mim, ela ganhará força. Mas quando você colocar os olhos em mim, há um poder e manifestação sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça e o poder de Deus continue manifesto na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Foi uma honra estar com vocês nessa noite. Aleluia. Quantos receberam nessa noite da parte de Deus? Irmãos, eu esqueci de dar a saudação.